assim, filosóficos de viajar mesmo. Mas acho que faz todo sentido. Demais. A gente falou sobre tentar estimular mais, impulsionar, mas pensando assim, é bom deixar essa reflexão para os homens, porque isso é uma questão que a gente, como mulher, passa. É uma questão que nós sabemos, muitas vezes nós não falamos sobre isso, temos medo, a gente vai ser julgado, pode ser julgado, como é que a gente vai reagir a isso, enfim. Mas isso não é uma preocupação natural de um homem. E a maioria do mercado, em liderança, na TI, são homens. Então, a gente tem que falar, tem que dar voz para isso mesmo, para que eles saibam também, para que eles possam refletir sobre isso. E não é uma moda, não é uma fase, isso é algo que tem que chegar para ficar, é algo que a gente tem que discutir e tem que trazer como um problema social. Então, acho que é importante falar por esse motivo, sabe? Levar essa reflexão para mulheres e para homens, principalmente. Com certeza. Eu acredito, assim, que, bom, pelo menos talvez eu queira acreditar que boa parte ou uma parte dessa população masculina, né, só esteja seguindo a manada, sabe? E que a gente fazer esse tipo de comunicação, a gente trazer esses problemas, levantar essas coisas, pode trazer clareza para eles, né? Que foi exatamente o que você falou, né, Nanda, de eles enxergarem de um outro ponto de vista, porque muitas vezes eles só estão seguindo a manada, e aí a partir do momento que a gente exibe um outro ponto de vista, exibe toda a dificuldade ou tudo que está envolvido na questão das mulheres, seja na TI ou seja em qualquer outro mercado de trabalho que ainda é muito masculino, talvez eles comecem também a ajudar a mudar esse pensamento. Acredito eu, talvez seja uma esperança muito grande minha, mas acredito que isso vai trazer um outro ponto de vista que nunca apareceu, né? Afinal de contas, como já foi comentado aí, o nosso mundo todo foi criado por homens, né? Então, tá mais fácil enxergar no ponto de vista masculino do que de feminino, né? Bom, eu acho que isso é um ponto bem importante. Acho que quando a gente fala de mulheres na TI, acho que uma das coisas que nos motiva é a gente promover um pouco mais de igualdade em relação aos homens e eles nos enxergarem mais de igual para igual. Acho que um outro ponto muito importante é outras mulheres na TI se sentirem mais capazes e mais, vamos dizer assim, poderosas, sabe, para poder encarar esse mundo todo. E eu acho que isso acontecendo gera um ponto muito positivo no âmbito mais profissional, que é a gente aumentar a diversidade, que foi uma das coisas que as meninas falaram, que é justamente quando você tem vamos dizer assim, um grupo de profissionais, vamos dizer assim, mais misto, eu acho que a gente tem muito ganho positivo, sabe? Do que você ter uma equipe só de homens, você ter uma equipe que tem homens e mulheres, porque, gosta ou não, a gente tem uma visão, às vezes, diferente, um pouco por causa de criação, que a criação hoje ainda é bem diferente entre homens e mulheres, e eu acho que isso, tipo assim, traz um ponto muito positivo. Então, acho que, tipo assim, quando eu penso no assunto, né, eu penso por esses três motivos, que é gerar uma igualdade e tentar modificar um pouco esse pensamento dos homens em relação a gente. Acho que é impactar as mulheres também, porque eu acho que elas precisam se enxergar mais dentro desse nosso cenário, e esse ganho que é de aumentar essa diversidade hoje no nosso dia a dia. Eu concordo, eu acho que a diversidade em geral, né? Não só homens e mulheres, a gente tem que, eu acho que é muito agregador, né? A gente tem um time de diversidade, time que pensa diferente. Agora, falando sobre empresas, o porquê, como melhorar, né, essa questão das mulheres na empresa, eu acho que até a entrada das mulheres, eu acho que hoje a gente já conversou sobre algumas formas, né, de incentivar que as mulheres entrem na área de TI, mas eu fico pensando também sobre o crescimento dessas mulheres dentro de empresa, né? Porque a gente acaba sempre atingindo só até um certo patamar ali, e quando a gente começa a pensar em alto escalão de empresa, a gente vê que isso é extremamente masculino, né? E o porquê disso? Hoje eu vejo o quanto é importante, né, a gente colocar para os homens que hoje o cuidado familiar, o cuidado da casa, isso hoje não está só na mulher, né? É algo que tem que ser dividido entre o casal.
E eu acho que cabe muito também das empresas pensarem nessa questão familiar mesmo, né? A mulher, eu não acho que a gente deva escolher, né, entre carreira e família, como em muito tempo os homens fizeram. Então, eu acho que é muito importante. Primeiro, essa questão dos homens começarem a, de fato, participar, né, em paternidade, em ajuda em casa. E, segundo, eu acho que as empresas têm que pensar assim, uma forma de como, pensando principalmente nessas pessoas de alto escalão, onde, de fato, elas estão muito mais dedicadas, dando mais tempo, como a empresa consegue, né, de fato, fazer com que, se for de desejo dela, que ela tenha os dois, né? Luísa, legal, né? Uma coisa até legal que você falou aí sobre a família, né, e o incentivo da empresa. Isso é tão claro, né, que a licença paternidade hoje, nossa, é de poucos dias, né? Eu não sei ao certo quantos dias, mas é na ordem de dias, né? Enquanto a da mulher é em meses, né? O que já incentiva de que é a mulher que vai ficar cuidando da criança, né? O pai não, ele tem que voltar para o trabalho. Exatamente. Então, né, em alguns países eu acho que isso até já, o cenário já é um pouco diferente, mas no Brasil ainda temos esse pensamento, né? Então, isso também incentiva, né? Com certeza. Eu ia até comentar disso, daquela clássica frase, né? É ruim contratar mulheres porque mulheres engravidam vão tirar a licença maternidade, né? Mas entrando exatamente nisso que vocês falaram, que se na verdade as atividades fossem divididas, né? As atividades familiares fossem divididas, não teria essa sobrecarga nas mulheres, né? Não teria esse problema de que as mulheres vão tirar 6 meses. Talvez homens e mulheres se dividissem aí, né? Um tiraria 3, o outro tiraria 3, e aí viraria uma carga de 6 meses em cima de uma pessoa só. Enfim, de alguma forma, se isso fosse dividido e se a sociedade compreendesse de que essas atividades familiares não deveriam recair só sobre as mulheres, não seria também um peso, entre aspas, muitas aspas aí, no mercado de trabalho. Estou pensando desde o início, que a gente começou esse episódio, a gente falou dos estímulos da história, e nesse momento a gente está discutindo sobre isso. Então, como que uma forma de pensar uma ação lá atrás vai levando para tanta coisa, e hoje a gente está falando sobre isso. Então, a gente falar sobre isso, levar isso para frente entre os nossos colegas, né, nas empresas, em todos os lugares, porque não é uma questão só de mercado, né, é uma questão cultural em sociedade. Quanto que isso vai ter um reflexo positivo no futuro, para uma outra geração, né? Exatamente. E só o fato de estarmos aqui todos, né, ocupando cargos de liderança de diversas formas, já também traz aquela representatividade que a gente comentou, né? Sim, e puxando aí até no que a Nanda falou, gostaria agora que a gente, para finalizar esse episódio massa aí sobre mulheres na TI, que a gente falasse um pouquinho, né, para as mulheres que estão entrando no mercado e para os homens também, que querem apoiar essa luta, mas não sabem como. O que vocês falariam para eles? Vamos, né, finalizar esse episódio dando aí alguns conselhos ou algumas palavras aí para essas pessoas para incentivá-las para que a gente realmente mude esse cenário da mulher na TI. Essa foi de surpresa, hein? Pô, vou puxar uma surpresa logo pesada dessa. Os 45 segundos. Eu acho que tudo que a gente já comentou já serve muito de conselho, assim, para todo mundo, né? Só de quem ouvir esse podcast, eu acho que vai sair daqui pensando N coisas diferentes, mas é aquilo que eu comentei, né? Entender que profissionalismo não tem nada a ver com gênero, tem a ver com muito mais com a qualidade do seu trabalho do que com qualquer coisa, independente se você vai ter filhos ou não, se você vai optar por tirar os seus 6 meses ou não. E a gente vê aí tantas mulheres que têm filhos, mais de um, né, que têm uma qualidade altíssima no seu trabalho, são excelentes líderes, excelentes profissionais. Então, assim, o principal aí talvez seja, esqueçam de olhar gênero, comecem a olhar qualidade. É isso. Tá difícil dar outro conselho depois desse da Bia.
A Bia abraçou o conselho todo, olha só. Eu diria, não se limite ao que o mundo diz que você pode, né? Você é capaz do que você quiser e de conquistar qualquer espaço que você pensa, né, em conquistar. Pode ser que a gente esteja tendo que romper algumas barreiras para conseguir certos espaços, mas eu acho que hoje a gente está no momento de romper barreiras e sonhe e vá, né? Bom, acho que meu recado vai até um pouco específico e direcionado para quem está na liderança feminina e até para quem está na liderança masculina aí. Por favor, ouça esse episódio, né? Para os homens, para as meninas, para as mulheres. Gente, deem feedback, apoiem o time, deem feedback para os meninos, para as meninas e leve sempre esse assunto bem direcionado, porque eu acho que como a gente chegou num papel de liderança, a gente consegue aproveitar muito dele e contribuir demais para tudo ao redor. Então, para propagar essa ideia e esse direito nosso, né, de ser mulher competente, ter um papel de liderança e ter um papel na TI ou em qualquer outra área e ser reconhecido, quem está aí, vamos passar isso para frente, sabe? Vamos enaltecer mesmo, empoderar. Acho que é importante demais a gente aproveitar esse papel. Bom, acho que eles falaram muita coisa legal aí, eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente entender que a diversidade, né, igual vocês já falaram também, ela é benéfica demais para a gente, né, resolver problemas, né, a gente ter representatividade, a gente ter conscientização, a gente ter empatia, a gente, né, dar feedbacks, como a Ananda reforçou bem aí. Eu acho que é tudo muito importante para a gente criar uma rede de incentivo, uma rede segura, né, que nós mulheres possamos realmente nos apoiar, né, para crescer aí nessa carreira de TI. E as que ainda não entraram, perseverem, né? E acho que é isso. É difícil, né? Mas bora que vem que dá. Tá legal, é bom, né? E conte com a gente. Conte com a gente. Isso mesmo. Totalmente. Conte com a gente. Isso aí. É isso. Obrigada, gente. Vamos finalizar então o episódio. Obrigada por todo mundo, pela disponibilidade. Valeu, gente. Obrigada aos ouvintes. Tá todo mundo ouvindo aí. Obrigada. E boa tarde, bom dia, não sei. Até mais. Até o próximo. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.